Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Tudo bem? Como foi a semana de cada um de vocês? Como foi esta sexta-feira? Conta pra gente aqui nos comentários. Está entrando no ar mais uma live da Renovar em Cristo, direto aqui do Templo da Renovar em Chapecó. Em paralelo, nós temos também, pode ser que você acabe ouvindo, porque nós temos no templo hoje o Dia da Rede, hoje são elas, Dia da Rede, e a atividade é das mulheres. Então aqui no estúdio a nossa live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino e no templo Dia da Rede, Rede das Mulheres. Vamos comentar, vamos compartilhar, vamos interagir, você sabe que é muito importante a sua interação, que você compartilhe, que você comente. Por quê? O algoritmo da rede social, do YouTube, entende que quanto mais comentários nós temos, mais interessante é esse conteúdo e vai distribuir para mais pessoas também. Então, tanto no YouTube quanto a você que está no Facebook, compartilha a nossa transmissão, tá bom? E como de praxe, nós sabemos, vocês interagem e todos nós crescemos em conhecimento na palavra do Senhor, ajudando a responder a dúvida do irmão. Nós temos as irmãs também do grupo de redação que vão interagindo com vocês nos comentários pelo perfil da Renovar. Irmãos, antes de mais nada, para a gente iniciar essa noite, vamos orar? Vamos entregar essa transmissão, essa live, esse momento, essa oportunidade nas mãos do Senhor, para que a vontade dele seja soberana e seja feita sobre as nossas vidas? Convido vocês para que nós nos coloquemos agora em oração diante do Pai. Senhor Jesus, nós entramos em oração, Pai, na Tua presença, te agradecendo por esse momento, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade. Tu conhece a realidade, Tu conhece, Pai, a necessidade de cada pessoa que nos assiste nesta noite. Por isso, Pai, eu peço que essa palavra, eu peço que essa oportunidade, que essa transmissão edifique a vida de todos nós, que a Tua palavra, como sempre, Pai, faça diferença em nossas vidas e que nós possamos ser praticantes dessa palavra, que aprendemos e seguimos aprendendo sempre na Tua presença, em comunhão, em um relacionamento próximo contigo, ó Pai. Então, usa a vida de cada pessoa que aqui está, Pai, para que possamos cumprir o nosso ID, pregar o Evangelho, Pai, levando sempre a Tua palavra. Edifica a vida, Pai, do pastor Paulino, usa o homem de Deus para que ele possa também edificar sobre as nossas vidas com o conteúdo ministrado nesta noite. Assim, Pai, é o nosso pedido e a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos iniciar então, irmãos, o nosso estudo, o nosso aprendizado, a live desta sexta-feira. Você pode deixar a tua mensagem, a tua pergunta, o questionamento, a colaboração, que a gente vai repassar para o pastor Paulino, para que ele responda e a gente possa interagir. Todos nós aprendendo em comunhão a partir de agora. Pastor Paulino, a paz do Senhor. Pai, meu amado. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, tudo. E tu, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Passou bem a semana? Amém. Tudo certo. A paz do Senhor, meus amados. Bom nós estarmos aqui com vocês. É um prazer para nós estarmos mais esta sexta-feira para nós tratar das coisas do Pai. Há 2 semanas, encerrando hoje, que nós estamos tratando de um versículo no livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, que fala de 3 personagens. Fala do caminho de Caim, fala da ganância e da doutrina de Balaão, que já falamos, né? E hoje vamos falar sobre a revolta, sobre a rebelião de Coré. E esses são 3 personagens que nós podemos dizer que eles são sintomáticos, né? Dentro da perspectiva de acontecimentos, digamos assim. Né? O caminho e o que é que levou o Caim e por que Caim matou seu irmão. A Bíblia diz porque as suas obras eram más, né? Ele era um homem de má índole, ele é um homem de mau caráter e que não temia Deus, apesar de ter sido avisado por Deus, que disse: o mal está às tuas portas e cabe tu dominá-lo. E ele se deixou seduzir
acabou matando o seu irmão e a história toda nós conhecemos. E depois daí nós fomos, né, para o Balaão. Balaão, que era um profeta, que era um homem de Deus, que era respeitado, conhecido, tinha intimidade com Deus, andava com Deus, né? E agora o Balaque, vendo que Israel estava vindo para a terra de Canaã, a terra prometida, que Deus prometeu para Abraão, e ele vendo que aonde Israel passava, as nações não se mantinham. Eles vinham derrotando as nações, vamos usar um termo assim, vinha passando, eles vinham patrolando, né, as nações, vinha triturando. E o Balaque ficou com medo, né, que era o rei dos amorreus, e aí ele chama o Balaão e promete, né, quantias, posição, dinheiro para Balaão. E apesar de Deus dizer para Balaão, tu não vai amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo é a menina dos meus olhos e tu não vai amaldiçoar. Mas mesmo assim, lá no livro do Apocalipse depois, diz que apesar de não ter podido amaldiçoar, o Balaão ensinou Balaque a fazer o povo de Deus se corromper, né? Ele se misturar com os povos da terra e convidados pelo povo da terra, através de algumas mulheres, eles foram após ídolos. Isso gerou no coração de Deus, diria o Teliano, veio sui nervi a Dio, e numa noite só 23 morreram. Tá? Então nós vemos isto com o passar da história, com o passar do tempo, nós temos, por incrível que pareça, visto isso acontecendo, né, na vida de alguns hipotéticos homens de Deus, de alguns ministérios. E hoje nós vamos falar sobre a revolta de Coré. Eu creio que algum pastor que for assistir vai ser como um grito, né, a favor do seu ministério, a favor da sua igreja, e também uma ressalva, né, uma chamada aos que estão ouvindo, aos que estão esperando em Deus, que tem uma chamada de Deus, e o que não se deve fazer. Porque na realidade, irmãos, essas três figuras, elas são um exemplo ao inverso, do que não se deve fazer. Não se deve entrar pelo caminho de Caim, não se deve ter um ensino que teve o Balaão, e tampouco menos a revolta de Coré. Irmãos, lembrando que vocês podem, desde já, reservem a sua colinha, a sua caneta, seu pedaço de papel para tomar nota, os pontos de dúvida vocês comentem abaixo e o pastor Paulino irá responder. Agora, nessa abertura de transmissão, já aproveito antes de entrarmos inteiramente no conteúdo para mandar alguns abraços e registrar algumas participações dos irmãos que já aguardavam, inclusive, o início da nossa live. Antes da gente entrar no ar, os irmãos estavam aqui aguardando o início dessa transmissão, desse momento abençoado. Irmão Navarro Ganzella, boa noite, amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. A Adelina, a paz do Senhor. A Jaqueline Garcia, boa noite, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Laurecida Silva, boa noite, amados irmãos. O irmão Brusque também está por aqui. A paz, irmãos, boa noite. A irmã Letícia Correia, a paz, irmãos. Família reunida para a live. Família toda, importante. Reúna sua família, aproveitem esse momento para uma comunhão em família, o estudo da palavra do Senhor. Importante essa observação que faz aqui a Letícia acerca da reunião da família para acompanhar este momento. A Emanuele Fávero, boa noite. O irmão Zico Pelissari, boa noite, irmãos. Renovar em Cristo. A Thaís Cristina também, boa noite. Carlos Anzolin, dando seu boa noite. A Andréa Henke e mais irmãos que aqui participam. Felipe, a Nicole Klaus, o irmão Manuel, a Ana Júlia e a Laura Correia. Irmãos, que ótimo ter vocês aqui reunidos, que ótima participação de cada um de vocês. Agora a gente vai entrar efetivamente em nosso conteúdo, a nossa transmissão da noite de hoje, pastor Paulino. Amados, a pergunta é assim, o que levou o Coré, né, encabeçar toda essa revolta contra Arão? Porque nós vamos ver que a revolta ela estava mais voltada contra o irmão de Moisés, o Arão,
do que propriamente contra o Moisés. Mas como Moisés era o líder levantado por Deus, escolhido por Deus, lá no monte, quando a sarça ardia, o Senhor chamou ele, deu autoridade para ele, colocou o cajado na mão, nós podemos dizer que a revolta foi contra Moisés e contra o Arão. E daí no livro de Números, abra sua Bíblia no livro de Números, tem ela aberta aí que nós vamos ver algumas passagens. Livro de Números lá no Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tá? Depois vem Deuteronômio. O quarto livro, no capítulo 16, narra o porquê que Coré, Datã e Abirão, né? Algumas Bíblias têm como Corá, em vez de ser Datã, algumas Bíblias têm como Datão, né? E Abirão. O porquê que eles se revoltaram contra o homem de Deus? Vejamos bem, meu amado. O Coré, ele era da tribo dos levitas. Então fazia parte do meio, tá? E ele, descontente com a posição no chamado, achando que podia ser mais, subir degraus, patamares, o que acontece? Ele insurgiu-se contra o homem de Deus por achar que a posição que ele estava, né, não era uma boa posição e que ele podia assumir uma posição de prominência maior, ou seja, ele queria crescer no sacerdócio, ele queria ser mais. E aí eu quero ler junto com vocês o Números, capítulo 16, tá? E o versículo 1 ao 3 diz assim: Coré, filho de Gizar, filho de Coate, portanto ele era dos coatitas, filho de Levi, da tribo dos levitas, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Deon, filho de Pelete, filho de Ruben, tá? Era da tribo de Ruben, e encheram-se, olha só, meu amado, atente à palavra, encheram-se de presunção. Tá? O que é presunção? É o ato de se achar. Tá? O ato de se achar. O ato de colocar na sua cabeça, não, eu posso, eu sei e eu quero assumir uma posição, um lugar de destaque. Agora diz o versículo 2, e se levantaram contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel. Agora veja bem quem eram essas pessoas. Líderes da comunidade, respeitados nas solenidades e homens de posição. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. Eles disseram, bom, agora então vem a fala do Coré, né, junto com Datã e Abirão, e mais 250 homens, lhe dando o quê? Respaldo, tá? Estando em la espalda, aqui nas costas. Basta, quer dizer, chega. Está falando para quem? Moisés e Arão. Toda a comunidade é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Você viu? Ele não se coloca. Ele não diz, todos nós somos santos. Ele diz, todos eles são santos. Tá? E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Então, a primeira acusação, me parece, que os 250 estão apoiando o Coré, o Datã e o Abirão, mas eu acho que o Datã e o Abirão aí estão entrando meio de como é que diz, quando o cara, não é de bico, meio de gaiato. De gaiato. Estão entrando de gaiato, estão entrando aí numa fria. Bom, diante dessa fala, Moisés procura lhes persuadir da sua posição. Olha só, o espírito de Moisés. Números 16, versículo 9 e 10. Porventura, pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado
da comunidade de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para servi-la? Ou seja, irmãos, era um privilégio nascer na tribo dos levitas, na tribo de Levi, e ser separado para o trabalho. Agora Moisés diz, vocês estão achando que isso é pouco? Vocês estão achando que é pouco? Trabalhar para o Senhor? Você acha que é pouco ser separado para fazer o serviço do tabernáculo, ser escolhido por Deus e estar diante da comunidade? Ou seja, vocês têm visualização, a comunidade sabe quem é vocês. Mas quando a pessoa tem um espírito de porquinho novo, né? Olha o 10. Ele te fez chegar a si, Corá e todos os seus irmãos e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio? Tá? Ou seja, a acusação que eles estão levantando é que Moisés tomou uma posição em que eles podiam estar também. Eles estão levando isso assim, é corriqueiro. Qualquer um pode assumir tua posição, Moisés. Você é dispensável. Você está se achando o cara. E não é assim, Moisés. A tua bola não está tão cheia. Dá uma olhada. Coré, Datã, Abirão e mais 250 caras. Você vai encarar, Moisés? Ou você vai... Hã? Agora vejamos, irmãos. Moisés fala, né? Procura fazer eles entender. Mas aí o que acontece? O Coré conseguiu esses 250 homens, e veja na leitura, homens de representação, tá? Tinham apoio dos demais, conhecido dentro do ministério. Capítulo 16, no versículo 2. Eram líderes da comunidade, respeitados nas solenidades e homens do quê? De posição. E não vou dizer que seja via de regra, mas muitas vezes o descontentamento, ele se dá aonde? Dentro da casa do Senhor. Tá? Muitas pessoas têm uma chamada de Deus, mas não sabem aguardar a sua posição. Apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios, cada um fique na posição em que foi o quê? Chamado. Cada um fique no seu quadrado. Porque tem a escolha, a chamada, a preparação e a oportunidade de ser enviado por Deus e usado por Deus. Pastor Paulino, em relação a isso, a gente precisa tomar um cuidado, porque quando nós temos os nossos olhos vendados pela soberba, aí há um perigo muito grande, porque nós estamos no local ao qual fomos chamados para estar exercendo um trabalho dentro da obra, o ministério, no propósito de Deus. Neste exemplo, Coré, ele ignorou o propósito de Deus. Ele agiu apenas pela soberba, ou seja, a posição de destaque é aquela que nós queremos, ignorando o propósito de Deus e a posição que ele já tinha, que era de destaque, e o privilégio de ser separado para a obra. Hoje, pastor, colocando isso nos termos atuais, fizeram um motim contra Moisés. Motim. Hoje, nas igrejas, pastor, a gente ainda visualiza esse tipo de rebelião, de rebeldia, aquele motim que começa no silêncio, quando vê ele surge e compromete todo um trabalho de uma obra, justamente por achar que a posição é mais importante que o propósito? Tem bastante, irmãos. Tem pessoas sendo enganadas, aqui fala que eles se encheram de quê? De presunção. Presunção. E eram homens de o quê? Líderes de destaque, homens de posição, respeitados, tá? E que se levantaram contra. Aquele ditado que se usa, que uma laranja podre, ela estraga o quê? O balaio todo, o cesto todo. E o Coré é essa fruta, tá? Putrefa no meio dos outros. Ele conseguiu trazer Datã e Abirão e mais 250 junto com eles.
E hoje nós vemos isso. Às vezes a pessoa na igreja tem um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus. Tá? E ele está aguardando em Deus. Mas daí o inimigo coloca lá um coré para chegar para ele e dizer, não, você verbaliza melhor, você prega melhor, você canta melhor, você toca melhor, você ensina melhor, tá? Você é mais apessoado, você é mais isso e mais aquele outro. Nós vamos fazer o seguinte, Beltrano, Ciclano, Fulano, esse, aquele está contigo. Vamos telefonar lá para a convenção, vamos chamar Beltrano, vamos contar a realidade, tu vai assumir, nós vamos tirar daí esse camarada aí. Vamos tirar esse bola murcha daí. Mais ou menos é isso que estava pegando lá com Moisés e com Arão, tá? E o trio, né? O trio maligno aí, né? Junto com os 250. Tá? Hoje nós temos isso, pessoas que não se contentam na igreja, têm uma chamada, não sabem esperar no Senhor, chuta o pau da barraca, cria uma baita confusão no ministério que está, sai com meia dúzia de supostos crentes e fundam o seu ministério. Sai em contradição, sai em presunção, arranjou contenda, arranjou confusão, rachou ministério no meio, aí vai lá, abre o hipotético ministério dele, porque ele tem uma chamada, até pode ter, tá? Mas não soube aguardar no tempo de Deus, e acha que esse ministério vai prosperar? Vocês já viram Deus operar na rebeldia? Deus operou na rebeldia de Lúcifer? Deus operou no caminho de Caim? Deus operou na doutrina maligna do Balaão? Não, né? Por que Deus iria operar na revolta de Coré, Datã e Abirão e de alguns hipotéticos homens de Deus? Muito bem. Na realidade, o Coré, o Datã e o Abirão, tá, estavam contra Moisés e Arão. Olha só o capítulo 3. Eles dizem, basta, na parte B, toda a congregação é santa. Todos eles são santos. Ele estava como representante. Por que vós vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Por que só vocês querem ficar nessa posição, tá, de assumir espiritualmente a direção da igreja? Por que só vocês? Porque sempre, meu irmão, por trás desses movimentos tem alguma coisa. O camarada está mirando os dízimos da igreja, a oferta, a posição, está querendo aparecer, tá? Está pensando, sou mais eu, tá? Precisamos entender que a chamada e a posição de Moisés, junto com seu irmão, elas não foram adquiridas à força, não foram adquiridas à força do homem humano, no braço, mas Deus constituiu Moisés sobre Israel. Você vê, isso aí é coisa de Deus, não tem nada a ver com força humana. Êxodo capítulo 3, vamos lá para o Êxodo, meus amados, no capítulo 3, tá? No versículo 2 até o versículo 10, se você ler, nós vamos ver, olha só o versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor, tá? Eu vou fazer um adendo, enquanto Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, lá no Monte Horebe, apareceu o Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. E daí Deus o quê? Tem todo um diálogo de Deus com Moisés, e Deus envia Moisés. Deus escolhe Moisés e envia quem? Envia a Moisés, tá? Êxodo 29, do 4 ao 9, também fala sobre isso. Então, nessa passagem, nós temos o quê? A chamada e o envio de Moisés com quem? Com Arão. Arão não está ali no momento. Agora, presta atenção, quando o Moisés diz, Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Ou seja,
tem duas hipóteses aqui. O Moisés não se lembrava mais da língua egípcia, porque estava já há 40 anos no deserto, morando com seu sogro Jetro. Alguns dizem que o Moisés tinha problema de dicção. Poderia ter sido gago ou ter, como diz, a língua travada. Então é uma dessas duas hipóteses. Aí quando ele fala isso, numa tradução paulinesca, Deus fala a ele, não te preocupe, não te preocupe. Você vai ser por Deus e o teu irmão vai falar tudo aquilo que eu mandar você fazer, você vai transmitir para o teu irmão e o teu irmão vai te ser por boca. Eu vou te ser por Deus e ele vai ser tua boca. Tá? Porque teu irmão lá no Egito já está te esperando. E quando tu chegar lá, ele vai o quê? Vai te receber. Depois Arão e seus filhos, o que aconteceu? Eles foram chamados por Moisés, debaixo de uma ordem do Senhor, e eles são ungidos. O Senhor diz, tu toma do azeite, conforme eu vou te falar, conforme a medida, conforme o peso e os tipos de aroma, e vai ser feito o azeite da unção, batido com os aromas. Aí tu unge Arão, sumo sacerdote, chama os filhos dele e unge como sacerdotes os levitas que vão trabalhar no templo, e unge todos os utensílios do templo, tá? Mas aí o que nós temos? Nós temos que isso é algo feito por Deus. O homem não pode tomar essa posição para si. Hoje no ministério, homem nenhum pode tomar essa posição e dizer, eu estou descontente com o pastor da minha igreja, porque eu estou achando que ele já está velho, ou ele é muito menino, ou não está desempenhando, está meio freio de mão puxado, tá? E eu vou chutar o pau da barraca com esse cara e vou abrir meu ministério. Tem chamada de Deus? Deus já confirmou? Deus já mandou? Quem unge é Deus, meu irmão. Não se engane, óleozinho derramado na cabeça é só óleo de oliva. Tá? Hoje não se tem mais isso no Novo Testamento. Hoje se tem o quê? Quem unge é Deus. Tá? Aí, meus amados, quando Deus chama e unge, tá? Ele de antemão já conhece quem ele está chamando. Ele conhece o coração e a sinceridade do indivíduo. Porque o ministério, meus irmãos, o ministério a priori não é segundo a dialética, tá? A retórica, hermenêutica, exegese, etc, etc. Nós vamos ser recompensados lá no céu não pela posição, diácono, presbítero, evangelista, pastor, não, mas pela fidelidade de ter desempenhado aquilo que Deus nos chamou. E aí o que nós temos? Nós temos que a capacidade determina o que cada um de nós irá desempenhar na obra, tá? No meio do ministério. Não temos a parábola no Novo Testamento do que o Senhor chamou 3 servos, o Senhor chamou 3 servos. A um ele deu quantos talentos? 5. Tá? A outro ele deu 2. E a outro deu quanto? 1. Ué, aquele que ele deu 5, ele sabia que o camarada tinha condição de trabalhar com 5 talentos. O camarada foi lá, trabalhou e ganhou mais 5. O que ganhara 2, tinha capacidade para trabalhar com 2 talentos. Foi lá e trabalhou e granjou mais 2. E aquele que ele deu 1, para provar ele, com medo, ele pegou e enterrou. Porque ele disse, Senhor, eu tive medo, porque eu sei que tu é um homem duro, tá? Um homem que cobra. E aí eu tive medo, e eu enterrei o teu talento. Está aqui o talento que tu me deste.
para aquele que ganhou 10, ele disse, pega esse talento e dá para aquele que tem 10. E o que tem 10, ele disse, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá? O que ganhou 2, a mesma coisa. Agora aquele que ganhou 1, o que ele disse? Tomai e jogai-o no exterior. Ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Então não adianta, meu irmão. Se Deus conhece o teu coração a priori. Tá? Não queira que Deus te dê 5 talentos, que irmão não vai ter condição. Irmãozinho querido do meu coração, irmãzinha de Jesus, pega o teu 1 talento, ou 2 que Deus te der, e demo lavorare. Ó, trabalhe para o Senhor com fidelidade, com amor, com dedicação, com qualidade, com carinho, desempenhe. Porque o Senhor disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. O Senhor não disse porque tinha ganho 5, foste fiel bastante. Não, ele disse, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmão, nós vemos que o Coré acampou entre os coatitas, próximo da tribo de Ruben, tá? Ao sul do tabernáculo. Pois os rubinitas, tá? Se acharam também injustiçados, porque o direito nato deles lhe havia sido tirado. Porém, Coré, ele usou isso como que uma estratégia e uma oportunidade de descontentamento para gerar agravo contra os homens escolhidos por Deus. Não procurava abolir as diferenças existentes, mas queria se impor, tá? E vencer o sacerdócio, de que maneira? Pela força. Era isso que ele queria. Pastor Paulino, então, em relação a isso, a gente pode aqui dizer que muitas vezes nós não recebemos determinados talentos porque Deus, conhecendo a nossa capacidade, o nosso coração ao fundo, saberia que daqui a pouco, justamente naquele talento, poderia ser até mesmo a nossa perdição na obra. O coração se tornar avarento, daqui a pouco a soberba crescer, a posição falar mais alto do que o propósito e o ministério. Deus conhece todas as coisas. Então a gente sempre costuma pensar, mas eu sou um servo tão fiel, tão obediente, mas justamente Deus, conhecendo o coração, sabe que daqui a pouco essa obediência e essa fidelidade poderiam ser comprometidas, dependendo da posição que estivéssemos, justamente porque a palavra fala e o coração é enganoso. O coração é enganoso. E foi isso que nós também percebemos quando estudamos e falamos sobre o Balaão. Afinal de contas, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Até que foi provado que o coração era bem enganoso. E esse negócio, irmão, de ganhar na mão grande, assumir na mão grande, tá? A força, tá? Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12 até o versículo 16, nós temos o quê? A epopeia maligna de quem? De Lúcifer. Quando nós lemos no versículo 13, capítulo 14, versículo 13, diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei, tá? Ao céu. No versículo 14, subirei acima das nuvens, tá? E eu, tá? O que Lúcifer está querendo dizer? Que ele vai ir acima das estrelas, acima do céu, e ele quer ser igual a Deus. Você acha que a criatura criada por Deus vai ter condição de ser igual a Deus? Never, brother. Nunca. Nunca. E pelo resplendor dele, tá? Que ele era o sinete da perfeição. Ele era o querubim da guarda ungida. Ele era a guarda particular de Deus. Morava no Monte Santo com Deus. Se achou que podia. E qual foi o fim dele? Qual foi o fim dele? Olha o versículo 15 de Isaías 14.
contudo serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. O que aconteceu com Lucifer e uma terça parte dos anjos? O que aconteceu? Deus deu um vazare neles. Ó, agora nós vemos aqui o Coré, Datã e Abirão querendo na mão grande tomar o ministério. E logo, meus irmãos, de Moisés. Ah, tá de brincadeira, né? Logo Moisés. Bom, vamos embora. Além do mais, usou de acusação contra Moisés e Arão, dizendo que só vocês dois estão achando que são santos. Vocês estão errados. Eles também, a comunidade toda é santa. Amém? Bom que seja. Mas quem estava nesse momento sendo um instrumento, fio condutor entre Deus e o povo e Deus? Quem? Moisés. Quem era o homem que era o sumo sacerdote? Arão. Agora veja bem, devemos perceber e entender que Deus tinha propósitos específicos, tá? Com os levitas. Primeiro, separá-los de Israel. Números, capítulo 16, versículo 9. Segundo, trazê-los para perto dele, para servirem a Deus e adorar a Deus a cada dia na sua presença, tá? Lá no tabernáculo. E em terceiro lugar, estar de pé diante da congregação, sendo usado segundo o querer de Deus a favor do povo. Por isso que Moisés, amado, lá no livro de Números, quando ele vai falar com o povo, tá? Ele diz assim: porventura é pouco para vós que Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel. Separou vocês do povo. Vamos usar o termo assim, até pejorativo, comum, normal. E fez de vocês homens, tá? Homens especiais para Deus, para servir no templo, junto com Arão, estar junto com Deus a favor do povo. Quer posição melhor do que essa, meu irmão? Não tem. Não tem posição melhor do que essa. Não tem. Por isso que eu digo, irmão, sempre quando nós fizer alguma coisa para Deus, preste atenção, abre aspas, casa de paz, PG, qualquer área dentro do PG, você trabalhando aqui na igreja, recebendo as pessoas na entrada da igreja, tá? Trabalhando no estacionamento, louvando a Deus, na parte da mídia, pregando a palavra, ensinando a palavra, em qualquer área da igreja, irmão, é privilégio. Sabe por quê? Porque ser grande staff aqui na Renovar, na sua igreja, tá? Lá onde você serve a Deus, todas as almas que foram ganhas, alcançada por uma mensagem, tá? Alcançada por uma mensagem através do YouTube, ou seja lá das mídias, vai ser o quê? Dividida. Cada um vai receber do justo juiz a recompensa por aquilo que estiver feito, diz a palavra, para o meio do corpo, ou bem ou mal. Fez bem, foi fiel no pouco, olha só, sobre o muito, diz o Senhor, eu te colocarei. Ele não diz faça muito, não, seja fiel. A palavra é fiel, fidelidade. No pouco, sobre o muito ele vai o quê? Te colocar. Vamos lá, pastor, registrar mais algumas participações que nós temos. Vou dar uma passada também pelo Facebook, porque lá os irmãos estão compartilhando, deixando seu like e nos assistindo também. Nessa noite de sexta-feira, compartilhando essa mensagem, a palavra do Senhor. A irmã Odete Fávero, o irmão Ademir Cardoso, quem mais está por aqui também? A irmã Rose, Ivomar Alves, quem mais participa? Irmã Leonilda Zilioto, irmão Nunes e mais irmãos que estão deixando o recado.
Conhece, pastor Paulino? Irmã Mari Silva? Olha, tenho visto falar. Ah, é? Deixou um coração aqui, pastor Paulino. Aleluia. Amém. Diz pra ela fritar umas batatinhas que eu tô chegando. Tá dado o recado, hein, irmã? Diz pra ela colocar na air fry lá que eu tô chegando. Passado o recado, pastor. Amém. Amém. Pastora, Oi. eu até quero aproveitar aqui para falar a respeito disso. Na verdade, eu quero puxar o assunto, mas o senhor quem falará acerca disso, pastor Paulino. Tudo é questão de responsabilidade. Uhum. Imagina lá se nós ou os outros irmãos que têm um chamado e desenvolvem um trabalho na obra do Senhor, no templo, aqui na Renovar, seja nas mídias, no estacionamento, na diaconia, em todos os departamentos que nós temos aqui, que sempre nos é deixado clara a diferença entre departamento e ministério. São coisas diferentes, um departamento e um ministério que você tem, o seu chamado. Mas o que diferencia só a responsabilidade, pastor? Porque importância por exercer um trabalho em relação aos demais irmãos, não há mais importância porque exercemos um trabalho, não. É só porque há ali uma responsabilidade a mais. Mas a importância é tanta quanto a do irmão que está aqui, está no banco, está cultuando a Deus. Isso é importante que fique claro, pastor. Eu vou usar a seguinte similitude, tá? Vamos fazer o seguinte. A Bíblia fala que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Sim ou não? Fala, né? Muito bem. No corpo tem muitos membros, não tem? Muitos membros. Bom, vamos deixar claro. O cabeça da igreja, ou a cabeça do corpo, quem é? Jesus. Muito bem. Aí nós temos vários membros. Tem orelha, tem nariz, tem mão, tem perna, tem isso, tem aquilo. Tá? São órgãos. Certo? Esses órgãos, que a Bíblia chama de membros, eles devidamente, cada um colocado no seu devido lugar, redundância, o que acontece? Eles compõem o corpo. E na realidade, daí o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. A mão não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de ti. Tá? E assim, um órgão não pode falar, eu não preciso desse, eu não preciso daquele. Por quê? Porque todos os órgãos, dentro da sua importância, do seu poder de funcionamento, ele constitui o quê? O corpo. O corpo. Constitui o corpo. Tá? Aí, digamos que a mão, ela tem uma função maravilhosa no corpo. Tu tem tato nas mãos, tu pega com a mão, segura com a mão, habilidade da mão. Tá? O pé não pega que nem a mão, o pé não tem o mesmo tato que a mão, mas ele segura, né, todo o corpo, né, 60, 80 quilos, 81 quilos, né? 70 quilos, é isso? 75. Meu Jesus, errei por 5. E aí o que nós entendemos, irmãos? Que na igreja é a mesma coisa. A mesma coisa, não é porque o irmãozinho está lá no estacionamento que ele não é importante. Ele é importante, ele faz parte do corpo de Cristo. Não é porque o pastor X está pregando em cima do púlpito, o povo está recebendo, ou o músico está tocando, ou o irmão está na mídia, que ele tem mais... Não, ele é membro do corpo. E ele vai receber a recompensa pelo quê? Fidelidade. Sabe por que eu toco nesse assunto, pastor? Porque, infelizmente, algo que é para ser abençoado, que é um chamado, um trabalho na obra do Senhor, tem feito, infelizmente, eu repito, infelizmente, tem feito tantas pessoas desagradarem a Deus justamente pela soberba, por cometerem o engano de se colocar acima dos demais ou de imaginar que aquilo os torna mais importantes. Algo que é para ser uma bênção, um chamado para você trabalhar na obra do Senhor, tem deixado tantas pessoas longe da vontade de Deus e desagradando a Cristo por cometer esse Exatamente. Erro. E olha, eles começaram aqui, Números capítulo 16, diz o quê? Que Coré, Abirão, tá? E o outro rapaz ali, o Datã, tá? Encheram-se de o quê? Presunção. Tá?
Não presuma, meu irmão. Não se encha de presunção. Cada um fique na posição em que foi chamado. Bom, amados, nós temos que ter bem claro, tá, que o chamado ao ministério, nesse caso aqui, lá no passado, tá, o sacerdócio, não era questão de apoio o quê? Popular. Ou seja, esses 250 hipotéticos homens proeminentes que estavam a favor de Coré, tá, não tinham o chamado de Moisés e de Arão. Por quê, irmão? Porque nem sempre o populacho, tá, estava certo e tinham razão. E eu quero abrir aqui um parênteses assim, ó. Deus nunca consultou homem nenhum para escolher homem algum para a obra que Deus estava afim. Deus não consultou ninguém para chamar Abraão. Deus não consultou ninguém para chamar Moisés. A Bíblia diz quem foi conselheiro de Deus, quem deu para Deus, para depois tomar de Deus. Quem? Hã? Ninguém, meu amado. Portanto, se você se levantar contra o pastor da sua igreja, se você se levantar contra o ministro da tua igreja e coisa e tal, você vai estar se levantando contra Deus. Agora tem como é que a ressalva que esses desgostosos têm, tá? O homem de Deus está pisando na bola, o homem de Deus já não tem mais direção, o homem de Deus já está caducando, o homem de Deus isso. É coisa dele com Deus. Ou Deus colocou você para intermediar aí o juízo? Interessante isso, né? Muito interessante, pastor. E sobre isso nós falávamos acerca do tempo de Deus, porque nós não podemos cometer o engano. Meu Deus, mas eu gostaria de exercer tal função nessa igreja, mas ninguém me chama, ninguém me convida, ninguém está me propondo essa oportunidade. O tempo de Deus também precisa ser respeitado, ele é diferente do nosso. Foi usado o exemplo daqueles irmãos que infelizmente causam o motim, causam o tumulto, aí de repente eles abrem a sua própria igreja, levam muitas pessoas consigo, ou seja, onde está o propósito? Onde está o direcionamento de Deus? E onde está o tempo de Deus na ação da vida dessas pessoas, pastor? Sabe, apóstolo Paulo, indo no caminho para Damasco, vamos usar termos nossos, cai do cavalo, Deus usa o homem de Deus que vai lá e fala para ele, coisa e tal, e as pessoas acham que o ministério de Paulo já foi assim de uma hora para outra. Ele é batizado, etc., né? Batizado nas águas, recebe o batismo com o Espírito Santo, já sai pregando. Não, meus irmãos, não. A palavra mesmo diz que ele diz 14 anos depois. 14 anos depois. Tá? E o que Paulo diz? O que Paulo diz? Eu não consultei o sangue nem a carne. Isso quer dizer, Paulo estava debaixo da vontade de Deus. Aí quando nós chegamos do capítulo 9 de Atos até o capítulo 13, 14 anos. 14. Aí o que diz lá em Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3? Havia, deixa eu ler aqui que é até mais interessante, né? Nós ler aqui do que tentar parafrasear. A palavra de Deus diz que havia, junto com Paulo, outros homens de Deus. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criada junto com Herodes. Mas agora veja bem, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu te pergunto, quem falou? Algum homem? Não. O Espírito Santo é que disse, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho designado. Tá? E aí diz o que a palavra de Deus? Tá? Então, depois, jejuando e orando, impuseram a mão sobre eles, tá? E os despediram.
Quem fez isso? O pastor da igreja chamou Paulo e Barnabé, pôs a mão, separou e os despediu. Agora olha o que o versículo seguinte ali, o que diz? Em Atos 1,4. Sendo enviados pelo Espírito Santo. Pronto. Acabou o papo. Passa a régua e fecha a conta. Assim como Moisés não saiu do Egito e voltou no dia seguinte bater na porta de Faraó. O que nós temos na vida de Moisés? 40 anos no Egito. Aí ele mata o rapazinho lá para defender o da sua própria etnia. Alguém vai lá, entrega para o faraó e o faraó quer a cabeça dele. E ele, foge para o deserto. Plano de Deus. Foi criado em toda a ciência, conhecimento do Egito. Agora ele vai para o deserto. Lá no deserto Deus vai tratar o caráter de quem? De Moisés. Vai ensinar ele a andar no deserto. Sobreviver no deserto. Conhecer as plantas do deserto. Caminhar pelo deserto. Porque Deus tinha um plano depois de o quê? 40 anos com ele no deserto. Então Deus chama, prepara e envia o homem para a obra que ele quer. Nós temos que entender isso, meu irmão. Tem muita gente que, não, eu já estou 1 ano esperando, 2 anos, 5 anos, agora eu vou. Deus está demorando. Moisés fica 40 no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. 40. Tem muita gente aí que está com 21, 22 anos, já está se achando. O Moisés ficou 40 no Egito, depois mais 40 no deserto, 80. Aí Deus leva ele lá no Monte Horebe, na sarça, fala com ele e diz, vai lá no Egito, que agora o negócio vai funcionar. Agora é eu que estou te mandando. O Espírito Santo mandando Barnabé e Paulo. Tá? Amados, em Cristo Jesus, quem deve tratar com o homem de Deus, se ele está bem ou está feio, ou está mal na fita, é o próprio Deus, que o colocou sobre o rebanho, tá? Que o instituiu, é que vai conversar com o homem de Deus. Divergências, isso é mais do que lícito que haverão, porém, que isto não gere desacordo e divisões, tá? Este era o objetivo de Coré, dividir e vencer pelo quê? Pelo grito. Vencer pelo grito. Chamou os 250 na frente de Moisés para dar uma pressão no Moisés. Tá? Essa revolta era contra uma autoridade o quê? Estabelecida, ou seja, delegada por Deus. Deus, Moisés e o povo. Tá? O homem de Deus, ele tem uma tarefa dupla. Ele tem que estar com os ouvidos no céu e a boca no pó. A boca no pó pelo povo e o ouvido ligado em Deus. Deus fala para ele e ele fala para o povo. Ele ouve do povo e transmite para Deus. Passado disso, meu irmão, tá? Não caia na revolta. O que nós temos, amado? Essa revolta era contra essa autoridade estabelecida por Deus. Ou seja, delegada. Coré queria que Arão fosse retirado do cargo e que ele fosse empossado para que, segundo a sua ótica, estabelecesse a sua democracia no lugar de Arão. Queria defender, tá, direitos iguais, segundo a ótica dele. Mas tal mudança, meu irmão, né, não dependia deles, de Arão e de Moisés, mas dependia de Deus. Moisés, em sua sabedoria, convocou os insubordinados para que no dia seguinte comparecessem diante de Deus com seus incensários, tá? E o incenso, 250, junto com Coré, tá? Datã, Abirão, Arão e Moisés. Ou seja, o Moisés e o Arão, e aqui os 253. Cada um com seus, o quê? Com seus incensos na presença de Deus, tá? E aí nós temos o quê? Olha só, Números 16, versículo 20.
Disse o Senhor Deus a Moisés e Arão: apartai-vos do meio deles desta congregação e consumirei como num momento. Versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: saia do meio deles, que eu vou o quê? Consumir eles. Tá? Mas o Senhor ia consumir todo mundo. E daí a interferência de Moisés não o quê? Não permitiu. Tá? Daí mandou o povo se apartar. O Moisés orou. E no dia anterior o Moisés disse assim: vamos comparecer diante de Deus. Eu e Arão, e Coré e os demais. Aquele que Deus aceitar o incenso, Deus vai determinar que vai continuar dentro do povo. Aquele que Deus não aceitar, aí vai ser com Deus. Tá? Porque a reclamação de Coré, de Datã e de Abirão, tá? Foi de que eles também queriam autoridade e poder diante do povo, tá? Para representar. Eles queriam uma posição acima do que lhes havia sido dado. E eles queriam ser inseridos mais a fundo que no ministério. Estavam reclamando disso. E acusaram Moisés e Arão de serem o quê? Santarrões. Só vocês estão achando que Deus fala só através de vocês. Que Deus não pode falar através de nós, tá? Porque só via manifestação de Deus através deles e não de outros. Ou seja, o Arão tomou conta ali da parte do tabernáculo. Não dá nem para chegar perto. E você, Moisés, está se achando o cara. Deus só fala com você, se manifesta através da Shekinah, da fumaça e coisa e tal. Tu está achando o cara, tá? E ele disse: não, não é assim. A congregação é santa, nós somos todos iguais. Amém, pode ser até que sejam iguais, mas através de quem que Deus está falando? Essa é a grande verdade. Nos dias de hoje, é como se você estivesse pregando em cima do púlpito e uma pessoa sobe lá, te empurra e diz: não, eu também sei pregar e vou continuar. Tá? E aí, segundo Judas, tá? Irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 11, os falsos mestres pereceram na contradição de quê? De Coré. E o aspecto que se deve evidenciar nessa rebelião é a sua contradição, ou seja, um aspecto contrário entre o que deve ser falado e o que era desejado, entre o que era demonstrado e aquilo que estava oculto. Ou seja, tira esse camarada daí e eu vou usar da minha democracia. Irmãos, a democracia de Deus é perfeita. Tá? Aliás, irmão, é contraditório falar que Deus tem uma democracia. Porque se nós formos ver a palavra democracia, demos, povo, crácia, direito. Direito do povo? Direito do povo sem Deus? Deus não precisa de um democracia, tá? Se fosse teocracia, tudo bem, tá? Aí tudo bem, direito do povo através de Deus. Bom, na sua rebelião, tá, já se configurava o que? Uma contradição. E esta quase sempre se manifesta entre aqueles que se acham em potencial e também querem ser aquilo que desejam ser e projetam, porém não possuem o aval de Deus. Aqui que então está a contradição, tá? Por não possuir o aval de Deus, caem na contradição. E o triste fim de Coré, tá, foi o juízo de Deus sobre ele. Ó, Números, capítulo 16, e no versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o quê? Incenso. Foram os 250 e junto foi o Coré, e junto foi o Datã, e junto foi quem? O Abirão. E aí alguém diz que lá no livro de Salmos, tá? Os Salmos falam sobre os filhos de Coré. E diz que Coré
se arrependeu na noite anterior e que Coré não morreu. Morreu só Datã e Abirão. Segundo Crônicas, capítulo 20, vamos achar lá Segunda Crônicas, tá? Segunda Crônicas, capítulo 20 e o versículo 19, vamos achar aqui, 19. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel. Aqui nós temos o quê? Que os filhos que aparecem, que fala lá os filhos de Coré, esses filhos eram o quê? Filhos de primos de Moisés, os filhos de Coré. E que o profeta Samuel seria descendente de quê? De Coré. Morreu Coré, mas era o quê? Era uma família dentro de uma tribo. Tá? Então continuaram existindo outros descendentes de Coré, mas vamos dizer, o Coré velho, tá? Morreu. Ele todo o seu grupo. Por quê, meus irmãos? Porque não soube esperar no tempo de Deus. Tá? Colocou a carruagem na frente dos cavalos, ou colocou a carroça na frente dos bois. E aí então nós tivemos o quê? Nós tivemos essa contradição do Coré, tá? Que o levou a ser tragado vivo. A palavra de Deus fala, tá? Que Deus mandou o povo se apartar, o Arão e o Moisés saíram, a terra abriu e engoliu eles, tá? Na profundidade do inferno. Por quê? Porque se levantaram contra quem? Contra os dois homens de Deus, tá? E queriam criar uma divisão no meio do povo de Deus. Lançando quem? O povo, tá? A princípio 250, mas se o negócio cresce, meus irmãos, o inimigo sempre tem os seus ardis, mas eles não passam desapercebidos diante de homens de Deus que têm o quê? Comunhão com Deus. Deus mostra, Deus revela e, irmão, não se deixe enganar. Deus ainda hoje, tá? Em 2021, continua falando. Pastor Paulino, algumas participações, irmãos que também estamos acompanhando nesta reta final da nossa live, a Ana Júlia. Nós temos também um questionamento aqui, Pastor Paulino. Antes disso, registrar a participação também da irmã Regina Bruschi, o Rodriguinho também está aqui. E nós temos aqui um questionamento da irmã Jaqueline Garcia. Ela pergunta, quando nós falamos sobre a questão da liderança, sobre a questão da igreja, posições e também a maneira em que você precisa respeitar as autoridades constituídas por Deus. Ela pergunta, mas os fiéis de uma igreja, eles podem dar sugestões, caso não concordem com alguma coisa, um diálogo aberto, por exemplo, como agir nessa natureza, Pastor Paulino? Eu creio assim, a pior coisa que existe, irmã, é o murmúrio. Tá? O murmúrio. O murmúrio no deserto levou o povo de Israel a morrer. Entenda isso, amado. Daqueles que tinham 20 anos para cima, que saíram do Egito, sabe quantos que entraram na terra prometida? Sabe quantos? Quantos, irmão? 2. 2. Tá? Só 2 homens de Deus entraram. Dos que saíram com a idade de 20 anos para cima. Só 2 entraram. E ainda eram os assistentes diretos de Moisés. Quem era? Josué e Caleb. O resto, todo mundo morreu no deserto porque ficou murmurando contra Moisés e murmurando contra Deus. A sua própria irmã ficou leprosa porque murmurou contra Moisés. Irmão, irmã, as coisas aí no ministério não vão a 1000, não estão conforme você acha, pensa, imagina e deseja que deveria ser. Primeiro, o ministério não anda pela ótica sua, mas anda pelo querer e a ótica de Deus, tá? Coisas que você não concorda, vá até o seu pastor, certo? E diga, pastor, quero ter um tete-a-tete com o Senhor. Tá? Eu queria que o pastor me fizesse entender
porque isso. Vai desarmado, deixa as pedras lá fora na igreja, abre o teu coração e vai lá e fala com o seu pastor. Agora, se o negócio está te perturbando tanto que você não consegue servir a Deus nesse ministério, vai lá no seu pastor e diz: pastor, eu estou saindo do ministério, vou ir para outro ministério, porque tem coisas aqui que não assentam no meu coração e eu estou sentindo que eu devo sair da igreja. Seu pastor vai lhe dar a carta de recomendação e você, vai servir a Deus em outro lugar. Mas não fique murmurando pelas costas. Pastor Paulino, para a gente encerrar, a irmã Mari Silva disse: missão dada, missão cumprida. E colocou aqui uma figurinha que está pronta. Com direito à tônica da Antártica, aquela da latinha azul. Ela disse que está tudo pronto lá já, Aleluia, pastor Paulino. Não, a minha esposa é uma bênção, né? Bom, também ela tem um secretário trilingue, com 2 faculdades, 2 pós e um mestrado. Quer dizer, ela não é fraca, né? Ela está bem assessorada, né? E para finalizar, pastor Paulino, vou ler a mensagem aí e diga-me o nome. Oi, vovô Paulino, tô com saudade de você. Meu Jesus Cristo, meu Deus, com saudade? Esse camarada aí só pode ser o tal de Cícero. E a Aurora? Ah, meu Jesus Cristo, né? Nós vamos estar aí dia 2 de junho, vamos estar lá em Natal, né? Vamos passar lá uns 10 dias. Rapaz, essa dupla aí é do barulho, viu? É a Aurora e o Cícero. Que bênção, saudade de vocês. Beijão do vovô. Amém. Irmãos, a nossa transmissão, a nossa live desta sexta-feira termina aqui. Não esqueça que nós temos os nossos cultos no domingo. É importante que você preencha os formulários indicando a tua participação para que o templo possa ser organizado. Você já sabe como procede a renovar nesse quesito, tá bom? Então, toda a nossa colaboração ela é importante também em todos os momentos. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, sempre temos os irmãos à disposição para atender você, tá bom? Temos o WhatsApp da Renovar em Cristo, nós temos também o atendimento aqui, os irmãos que estão na Secretaria Ministerial para lhe atender, tirar as suas dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tenha, é importante você fazer esse contato, daqui a pouco até para agendar um horário para você conversar acerca de um assunto específico pelo WhatsApp da Renovar em Cristo, tá bom, irmãos? Tenho certeza que essa palavra, esse ensinamento, esse momento, esta sexta-feira, edificou muito as nossas vidas e devemos ser sempre gratos a Deus. Afinal de contas, é uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que nós saibamos fazer um ótimo uso da internet para cumprir o nosso ID e levar o Evangelho a todos os lugares e a todas as criaturas. Pastor Paulino, por gentileza, ore para nos despedir. Damos graça, Pai amado, por esse momento que passamos junto com os teus filhos e a tua palavra, Deus, tua misericórdia e teu amor. Quero pedir que tu guardes, Senhor, os teus filhos, que tu estenda a tua mão sobre essa família, sobre esse pai, essa mãe, sobre esses filhos, sobre a cidade de Chapecó, a nossa Santa Catarina, Senhor, e sobre o Brasil. Amado Deus, guarda-nos, entra com graça e com saúde, Deus, livra-nos, Senhor, dessa pandemia, livra-nos, Senhor, dessas cepas malignas que têm se manifestado em várias cidades, Senhor, e têm ceifado vidas. Nós oramos, Pai, eu peço que tu guarde os teus filhos, nós tenhamos uma semana abençoada e guardada em nome de Jesus. Amém.